Boa tarde, está começando mais um Ligado em Você com Mauro Piscini, hoje diferente, diretamente aqui da minha casa, né? Estamos cumprindo aí a quarentena, então a gente vai reprisar algumas matérias aí para ajudar vocês em casa também, algumas matérias aí que nós fizemos ano passado também, esse ano, porque como os entrevistados também estão de quarentena, não tivemos como fazer. Então vamos falar um pouquinho sobre constelação. Nubia Auer esteve aí com a Grazi Gatto e ela vai explicar para a gente sobre constelação sistêmica, também vamos ter dicas aí com tone de exercício que você pode fazer em sua casa aí para ter os cuidados com a saúde mental, né, e corporal também. E vamos fazer um delicioso bolo de reis com a Nancy Marafon. Temos dicas também da Casa Vergara, tem muita coisa legal no Ligado em Você de hoje. Mas antes, vamos começar, antes de você conferir aí sobre constelação, temos dicas aí, né, com a Melanie Poca, diretamente da Make Mania. Confira aí. E a nossa dica hoje diretamente aqui da Make Mania em Cidade Leste, no Paraguai, é para você que gosta de fazer aquela maquiagem para arrasar, aquela maquiagem para dar um brilho, porque chegaram uns pós aqui maravilhosos. E ele vem com duas cores, é isso mesmo, Melanie? Sim, gente, ele vem com duas tonalidades para vocês, né, escolherem qual vocês querem usar para contorno de rosto, e ele também tem um brilhinho nele. Olha só que coisa mais linda. Ele é maravilhoso, né, gente? Legal, a gente, que são duas cores, você pode misturar as duas e que dá uma terceira ainda, né? Gente, você pode misturar as duas tons e de acordo com a sua pele. E além do mais, ele é muito legal porque tem bastante, ele é uma embalagem grande, tá? Ele fecha muito bem também, você coloca na bolsa, não tem perigo de escapar, melhor coisa. Legal, e tem várias cores também, a gente está mostrando uma aqui para vocês verem, mas tem outras cores, outros modelos também. Tonalidades novas, tá, gente? São lançamentos da OG que chegaram essa semana. Então, se você ainda não veio ver as novidades, corra pra cá. E lembrando que se você tem produtos aqui da Make Mania, está usando, está dando dica, marque @MakeManiaPY, e a Melanie também, porque ela vai compartilhar e você pode aparecer aqui no programa, Divulgar o seu trabalho, a Make Mania vai divulgar o seu trabalho. Então, se você é um cliente, se não é ainda, começa a ser, porque olha, você vai amar tudo que essa loja tem para oferecer. É isso aí, essas foram nossas dicas e eu volto aí para o estúdio do Ligado em Você. Obrigado pelas dicas. De nada. E a gente vai conhecer um pouquinho mais, eu vou conversar com a Graciele, que ela vai nos contar sobre a constelação sistêmica, porque geralmente causa bastante dúvidas aí nas pessoas, né? Sim, olá, Nubia, tudo bem? Olá. Então, constelação sistêmica, né? Muito conhecida como constelação familiar e como uma terapia. E hoje o que eu quero trazer para você e para as pessoas que tenham interesse nesse assunto é que constelação sistêmica vai muito além de uma terapia ou da psicoterapia. Constelação familiar é a ciência das relações humanas. A Hellinger ciência, que o Hellinger é o precursor desse conhecimento, é chamada, então, Hellinger ciência, a ciência das relações humanas. Então, ele não fica, a constelação familiar, ela não fica só no âmbito familiar e nem só no âmbito terapêutico. É um assunto para a vida, é um conhecimento para a vida. Graciele, até antes ali nos bastidores a gente estava conversando e você comentou comigo que a pessoa tem que, em primeiro, né, sentido, se aceitar a vir, porque geralmente tem algum preconceito, às vezes tem aquelas, digamos assim, pensamentos errados sobre isso também, né? Sim, eu convido as pessoas a virem conhecer a constelação, numa constelação em grupo, ou numa conversa. E para quem quiser saber sobre o assunto, tiver perguntas, tiver dúvidas, pode vir até mim, pode me chamar na rede social, pode entrar em contato de qualquer forma ou vir participar de um grupo para ter a própria experiência e, a partir da própria experiência, decidir se isso cabe para a vida dela ou não. Porque é muito comum que alguém conte o que acontece numa constelação, no sentido de uma constelação em grupo, num trabalho terapêutico, por exemplo, e como o outro que está ouvindo a pessoa descrever não sabe o que embasa o assunto, não sabe o conteúdo que embasa uma constelação e o que acontece nesses movimentos sensoriais, fenomenológicos durante uma constelação, vai ficar perdido, vai ficar sem saber o que pensar. E a constelação familiar, essa abordagem, ela não tem a ver com nenhuma religião, nenhum dogma, nada do que já existiu. É totalmente alheio a qualquer outro contexto. É algo inédito que o Bert Hellinger trouxe
E eu convido as pessoas, assim, virem fazer uma própria experiência e, então, decidir se isso faz sentido ou não. Essa seria a minha dica. Então você comentou que o percussor ele até tem algumas abordagens da psicanálise também, né? Porque as pessoas terem um embasamento ali melhor também por causa de relação a isso, né? Sim, no início, Bert Hellinger ele é um padre, ele foi padre, né? Durante muitos anos, trabalhou como missionário, estudou pedagogia também nesse período. Depois que ele saiu do seminário, ele estudou a psicanálise, estudou filosofia e estudou N outras abordagens, muitas abordagens com esse viés da terapia e da psicoterapia. E a psicanálise foi algo que ele se aprofundou muito. E tem muito da psicanálise e dessas outras abordagens no conteúdo que embasa as constelações. Mas Bert Hellinger, pessoalmente, descobriu pontos fundamentais que estão disponíveis para nós a partir dele, que são as leis do amor e também a descoberta do que é a consciência, do que são as consciências e de como elas atuam na nossa vida. Então, essa é a contribuição que diferencia, principalmente, que é o divisor de águas entre as outras terapias, as outras abordagens, inclusive a psicanálise, da atuação do Bert Hellinger em si. E o pessoal de casa entender um pouquinho mais como que surgiu, né, essa tua vontade de entrar para esse ramo, de conhecer um pouquinho mais, o pessoal compreender mais. Então, quando eu conheci as constelações, foi a partir de uma necessidade minha. Eu não sabia que existia essa abordagem, essa terapia, no caso, e fui convidada a ir pela minha sogra, e já aconteceu a minha primeira constelação nesse dia. Então, foi meio que sem nem eu saber o que era. E eu fiquei tão impressionada, tão impactada pelo que aconteceu. Eu já fui e fiz uma experiência, minha própria constelação, e depois eu representei numa constelação de outra pessoa. E eu fiquei muito impactada pelo que aconteceu. E eu quis saber mais. Isso aconteceu em 2004. E 2004 ou 2005, já fazem 15 anos praticamente. E a partir disso eu não parei mais de me nutrir do conhecimento. E em 2012 começou uma formação aqui em Cascavel e eu fui participar dessa primeira formação que teve aqui na região. E eu queria muito esse conteúdo para eu compreender como era o meu funcionamento e como eu poderia me tornar uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, como eu poderia experimentar a minha vida de uma forma mais disponível, com mais disponibilidade. E quanto mais eu fui aprendendo, mais eu fui me encantando e mais eu fui melhorando por dentro. A constelação, para mim, é um divisor de águas. Antes da constelação e pós-constelação. E cada vez que eu falo sobre o assunto, cada vez que eu facilito uma constelação, cada vez que eu faço um workshop de postura sistêmica, eu me nutro mais e mais desse conteúdo e eu me enriqueço mais. Quando eu contribuo, quando eu multiplico isso, quem mais ganha sempre sou eu. Então, sempre é uma alegria para mim poder fazer essa troca, enriquecer as outras pessoas com aquilo que me enriqueceu também. Até você falou ali que você usou para ajudar nas suas relações com a sua família, enfim, com você mesma, mas também pode ser aplicado nas escolas, que você comentou comigo, no trabalho também, tem a relação que às vezes é difícil entre empregado e chefe. Sim. Ajuda também nessa questão, né? Sim. Então, Bert Hellinger saiu da área da psicoterapia, que foi uma abordagem psicoterapêutica no começo, e ele percebeu que esse conteúdo que é a constelação familiar pode se estender para todas as áreas da vida. E, inclusive, a primeira área para onde isso se expandiu na época na Alemanha foi para as escolas, a partir de uma mulher que chama Marianne Frank. Ela tem livros publicados, é bem bacana, para quem é professor e para quem tiver interesse, enriquece muito a atuação do professor e todo o contexto escolar. E também, aqui no Brasil, está muito forte o direito sistêmico. Foi um brasileiro, um juiz brasileiro, que trouxe essa abordagem sistêmica para dentro da área do direito.
e foi muito corajoso de fazer isso. E aqui no Brasil teve uma expansão muito gigante. Então, além da escola, do direito, da saúde, que mais? Infinitas possibilidades a partir da constelação. As empresas, aqui já tem seminários muito bons com profissionais da Alemanha, trazendo essa abordagem para dentro das empresas, para dentro das instituições também. Mas, na minha opinião, no meu movimento pessoal, eu valido muito uma postura individual. Então, para que eu leve esse conhecimento para dentro da minha empresa, por exemplo, eu preciso conhecer o que é a constelação, eu preciso compreender o que embasa as constelações e eu preciso ter a experiência na minha própria vida. Então, a partir dessas minhas experiências, a partir das minhas necessidades, eu fui desenvolvendo uma metodologia. Eu criei uma métrica para as pessoas, para qualquer pessoa que deseje ter mais saúde, mais sucesso, mais felicidade, poder aprender isso e poder praticar isso no dia a dia. Então, minha maneira de contribuir para o mundo, a minha missão de vida, eu creio que seja compartilhar esse conhecimento com as pessoas, independente do que essa pessoa, com o que essa pessoa atua ou o que essa pessoa faça. Se eu conseguir que você compreenda como funciona, você vai ter experiências a partir desse conhecimento em todas as áreas da sua própria vida, no seu trabalho, lá na sua casa, se você tiver um parceiro com o seu parceiro, se tiver filhos com seus filhos, com os seus pais. Então, enriquece demais a vida. E é isso que me motiva. É até bacana isso que você falou, a questão que vai ajudar em todas as áreas. Não é uma área específica. Às vezes as pessoas procuram porque eu tenho um problema, digamos assim, com a minha família, eu tenho um problema com a minha mãe, com o meu pai, mas não, vai acabar num conjunto todo, né? Isso. Então, se você tem um problema, se a pessoa tem uma questão, ou um problema familiar, ou um problema no trabalho, um problema que não consegue desenvoltura em relação ao dinheiro, o dinheiro não para, a gente pode trazer essa questão para um trabalho bem pontual a partir da constelação. E isso pode mudar a vida da pessoa a partir de uma única constelação. E quando eu falo que isso vai além, é que essa pessoa que vem por uma questão, ela pode se aprofundar no conhecimento sistêmico, não para se tornar um terapeuta, mas para enriquecer a própria vida e as próprias experiências. Então, tem vários viés onde esse trabalho pode ser aproveitado. Como você sugeriu, né, que a pessoa tem uma questão e trabalha uma questão única, ou se aprofundar no conhecimento, independente de se tornar um terapeuta ou não. Graciele, muito obrigada. Espero que o pessoal de casa tenha entendido um pouquinho mais. Eu vou deixar os contatos para qualquer coisa vocês entrarem em contato e tirarem suas dúvidas também. Show de bola, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar mais sobre constelação e como você pode usar também. O intervalo é rapidinho, eu já volto aqui no Ligado em Você.